Olá, tudo bem? Na aula de hoje irei apresentar o capítulo 5 do nosso guia de estudo, Administração Pública Gerencial. Conforme já foi estudado, a burocracia caracterizava-se pela presença de normas e regulamentos, especialização, documentação, hierarquia rígida e subordinação. A administração pública gerencial desenvolveu-se em cima dessa estrutura burocrática, renovando-a e reformando-a, adicionando a ela as seguintes características: autonomia, delegação, eficiência, terceirização, privatização, avaliação de desempenho. Mas, como essas características gerenciais foram ganhando espaço na administração pública? Com a crise da administração burocrática, os governos começaram a pensar alternativas e a que parecia mais viável partia da comparação entre as características da administração pública e da administração de empresas. Porque as empresas conseguiam ser mais flexíveis, ter estruturas mais enxutas, ser mais eficientes e gerar mais resultado do que o Estado? É claro que é muito diferente administrar uma empresa e administrar uma cidade ou um país. Mas começou-se a pensar na possibilidade de se utilizar instrumentos gerenciais típicos da administração de empresas na administração pública. Esse movimento foi chamado de administração pública gerencial, ou simplesmente gerencialismo. No final da década de 70 e início da década de 80, sobem ao poder o presidente Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e a primeira-ministra Margaret Thatcher, no Reino Unido. Esses dois governantes tiveram um papel fundamental na implantação da administração pública gerencial nos seus países. A administração pública gerencial foi também chamada, nesse primeiro momento, de nova administração pública. Mas quais práticas da administração de empresas Ronald Reagan e Margaret Thatcher buscaram trazer para a administração pública? Primeiramente, esses governantes se preocuparam com a questão do alto custo da administração pública. Deve-se lembrar que a burocracia, além de lenta e sem flexibilidade, era por consequência bastante onerosa. Reagan e Thatcher procuraram então diminuir custos, transferindo para a administração privada alguns serviços públicos ou contratando pessoal de fora da administração pública, a chamada terceirização, vendendo empresas públicas, privatização e demitindo funcionários públicos, downsizing. Esses governantes buscaram também descentralizar o Estado, conferindo maior autonomia a níveis hierárquicos intermediários, procurando tornar a administração pública mais ágil e flexível. Reagan e Thatcher promoveram também, em paralelo, a redução do número de funcionários públicos, a introdução de sistemas de avaliação de desempenho do pessoal. Foi estudado no capítulo anterior que a administração burocrática era voltada para si mesmo e não para o cidadão. Dessa forma, privilegiava-se o controle dos processos internos da administração. Importava saber se as regras estavam sendo cumpridas e se a hierarquia estava sendo respeitada. Ronald Reagan e Margaret Thatcher introduziram o controle dos resultados, ou seja, o importante agora era verificar se os objetivos da administração pública, como a prestação eficiente de serviços ao cidadão, estavam sendo atingidos. Resumindo o que foi visto até aqui, pode-se dizer que a nova administração pública de Ronald Reagan e Margaret Thatcher trouxe práticas típicas da administração empresarial para a administração pública, adaptando-as. A partir dessas práticas, verificam-se transformações na estrutura burocrática de administração do Estado. Essa foi a primeira fase da administração pública gerencial, que ocorreu durante a década de 80 nos Estados Unidos e Reino Unido, estendendo-se por diversos outros países também. Na década de 90, os social-democratas chegam ao poder nos Estados Unidos e no Reino Unido, e tem-se início a uma nova fase da administração pública gerencial. Bill Clinton assume a presidência dos Estados Unidos e Tony Blair se torna primeiro-ministro do Reino Unido. Nesta segunda fase do gerencialismo, a tônica não é apenas a questão de trazer as práticas empresariais para a administração pública, mas o foco dirige-se para aquilo que é de interesse público do cidadão, visto como cliente do Estado e na satisfação das suas necessidades. Na Europa, as reformas se basearam nas ideias do filósofo Anthony Giddens, que batizou esse novo foco para a administração pública de a terceira via.
Em outras palavras, não era nem a rigidez burocrática e nem apenas a busca de eficiência e da redução de custos de Reagan e Thatcher. A administração pública deveria seguir uma terceira opção: voltar-se para o cidadão. Nos Estados Unidos, exerce bastante influência sobre a administração pública o livro dos autores David Osborne e Ted Glaeber, intitulado Reinventando o Governo. Osborne e Glaeber estabelecem um conjunto de 10 princípios que levariam a uma reinvenção do governo, que são: um governo catalisador, um governo que pertence à comunidade, um governo competitivo, um governo orientado por missões, um governo de resultados, um governo que atenda às necessidades de seus clientes e não da burocracia, um governo empreendedor, um governo preventivo, um governo descentralizado e um governo orientado para o mercado. A administração pública gerencial foi um movimento que foi se espalhando mundo afora, chegando inclusive ao Brasil. E é justamente o estudo do gerencialismo no Brasil o tema do nosso próximo capítulo. Não se esqueça de fazer as leituras complementares, consultar as nossas dicas no guia de estudo. Estarei sempre à disposição em nosso ambiente virtual. Até a próxima aula, forte abraço!